Muito boa noite a todos. Estamos exatamente aqui na rua Luiz Guimarães, bairro Alvoreno, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, para filmarmos mais uma oratória aqui, né? Mais um culto ao ar livre nesse dia 28 de junho de 2024. Observe aqui que já chegou muita gente. Já tem muita gente aqui, a dona Nilda, boa noite, dona Nilda. É uma história de amor hoje está aqui. Que aconteceu. Observe só que rua linda, encantadora, arborizada, ventilada e maravilhosa. E eu li essa história em um livro e quero compartilhar com vocês porque ela é muito interessante. Fala realmente sendo de pregada aqui um romance. pelo nosso Conta que o professor Kleber. Um jovem chegou num internato, certo? Aquelas escolas onde as pessoas ficam durante muito tempo, né? Para estudar 6 meses, depois volta para casa e aí passam aí todo um ciclo de aprendizado. E conta que esse jovem chega no internato e ele se junta a alguns amigos e eles começam então a observar, jovens ainda, né, na flor da idade, eles começam a observar as meninas que estão chegando também para o internato, né, e ficam logicamente ali dando a sua avaliação, olha que menina bonita, não, aquela não é tanto e tal, fazendo ali os seus julgamentos, digamos assim, né, as suas comparações. E até que entra assim no portão da escola uma menina que se destacava, sabe assim, das demais. Todos os garotos olharam então para aquela menina e ficaram abismados, tamanha era a beleza daquela criatura. Só que tinha um problema, esse homem, esse menino, né, que se admira com a chegada dessa garota. Vocês conhecem alguém feio? Não. Só quando eu olho no espelho. Só quando você olha no espelho, Afonso. Eu ia pedir para vocês multiplicarem a feiura que vocês imaginaram agora aí por 10. Continua. Era esse menino. Viu? Sim. O bichinho era feinho, sabe? Desprovido assim de beleza. Já essa menina era muito bonita. Era a mais bonita da escola até então. Bom, o ano letivo começa, certo? Aí ele então manda uma mensagem para um amigo. Foi realidade, foi? Foi realidade. Sim. Ele diz assim, rapaz, eu preciso contar uma coisa pra vocês, estou com um problema. E ele diz, mas que problema é? Rapaz, estou apaixonado. Ele diz, não, isso não é problema, ué. O amor é bonito, o amor desperta sentimentos positivos na gente. Então, quando você se apaixona, isso não é um problema. Ele diz, é porque você não sabe por quem eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado por aquela garota, a mais bonita da escola. Ele era evangélico. E aí então o amigo dele respondeu para ele, rapaz, então realmente você entrou numa fria, porque eu acho que ela nunca vai te querer. Isso porque os meninos iam até ela, né, davam cantadas e investiam, e ela dizia assim, olha, eu não vim para a escola para namorar, eu vim para estudar, então não quero saber de namoro de jeito nenhum. Acontece que os dias foram passando e a paixão daquele jovem por aquela garota bonita foi aumentando cada vez mais, aumentando e aumentando. E aí começou um burburinho na escola, um zum, né? Os anos passaram e aí chegou até os ouvidos desse garoto que essa menina ia deixar a escola. Sabe por quê? Porque ela não tinha mais condições de pagar, a família não tinha mais condições de pagar o internato. E ele então ficou desesperado, disse, não, isso não pode acontecer. Eu amo demais aquela menina, não pode deixar isso acontecer. Então o que ele fez? Ele foi até o reitor da faculdade e disse assim, o seguinte, o administrador da faculdade. O meu ano letivo está todo pago, o dela não. Eu vou encerrar o meu ano letivo aqui agora. E os meses que eu tenho dentro você vai colocar para ela. Ela vai ficar estudando. Ela devia 3 meses, faltavam quase 6 meses para poder finalizar o ano letivo. Então ele disse, olha, eu vou parar aqui, vou trabalhar. Ele tinha um trabalho peculiar. Na igreja nós chamamos, ele vendia livros de porta em porta. A gente chama isso de colportar, né? Ele vai na porta, bate, oferece ali um livro, apresenta a mensagem do livro, algumas pessoas compram. E ele então fazia isso nas férias, para poder juntar dinheiro, para poder pagar o ano letivo. Então ele falou assim, olha, eu vou trancar aqui o meu dinheiro que já está pago na faculdade, você vai transferir para ela. Mas eu vou fazer um acordo com o senhor. Eu não quero que o senhor diga isso para ela. Ela não pode ficar sabendo que eu fiz isso. O reitor então falou para ele, você não pode fazer isso. Você está no 2º ano de teologia, ele está estudando para ser pastor, viu? Você não pode fazer, você não pode jogar fora todo o seu ano letivo. Ele diz, olha, o dinheiro é meu,
eu faço o que eu quiser e eu amo essa garota demais para poder ver ela encerrar os seus estudos. Então faça isso. E foi embora. Pegou as coisas, foi embora. A menina continuou estudando. No ano seguinte ele voltou para a faculdade, para o internato. Ela estava lá ainda também. E então os amigos começaram a conversar. Aquele amigo que ele havia falado para ele que estava apaixonado. E aí? Esqueceu já? E ele disse assim, nada, rapaz. Continua amando essa menina mais ainda. O amor chega dói assim no coração, sabe? E aí o amigo foi e incentivou, disse, pô, então vai lá, rapaz, cria coragem, conta pra ela. Fala pra ela que você tá sentindo. E então ele criou coragem e foi falar até a menina. Chegou até ela, disse dos seus sentimentos. E vocês não sabem o que aconteceu. Ela destratou o menino. Ela disse mais ou menos assim, como é que você, feio desse jeito, se dirige até mim? Eu sou a princesa da escola, você não se enxerga, não? É mais ou menos isso que ela disse para o rapaz. Ele então foi para o seu quarto e começou a chorar, ficou muito triste. E os amigos dele se revoltaram com ela e foram até ela e disseram assim, olha o seguinte, você pode até não querer ele, mas você não tem o direito de destratá-lo. Você não sabe o quanto que esse menino ama você. A ponto, aí foi e contou para ela o segredo, de deixar de estudar para pagar os seus estudos no ano passado. Quando ela ficou sabendo disso, ela tomou um susto. Disse, eu não acredito. Ele fez isso? Sim, fez isso. Correu até o administrador da universidade e disse, isso é verdade o que eles estão me dizendo? E ele disse, é verdade. Foi exatamente isso que ele fez. E então ela se sentiu a pior pessoa do mundo. Se sentiu humilhada. Foi também lá para o seu quarto, né, o local das meninas, e chorou bastante e tal. Bom, os dias passaram-se alguns meses. E então os amigos novamente começaram a conversar por telefone. E aí ele fala assim um pro outro, né? O rapaz feinho falou pro seu amigo, quero te contar uma novidade. E ele diz, pode contar. Sabe aquela menina bonita? Nós estamos namorando. E ele disse, não é possível. Não é possível. Ele pensou, né, o amigo dele, só pode ser por pena. Só pode ser por gratidão, só pode ser por qualquer outra coisa, mas ela não pode gostar. E ele, revoltado, foi até falar com ela, foi falar com a menina. Ele chegou lá e disse assim, olha, você não pode fazer isso com ele. E ela tomou um susto, né? Como que eu não posso? Você está namorando com ele por pena, você está namorando com ele por gratidão, por qualquer outra coisa. Você está alimentando um sentimento, está fazendo ele amar mais ainda você. E ela disse, não. Quando eu fiquei sabendo que ele pagou os meus estudos, que ele deixou de estudar para pagar os meus estudos, eu senti na hora assim algo ruim, é verdade. Mas depois eu fiquei pensando, nossa, será que eu encontraria na frente alguém que me amasse tanto desse jeito? Alguém que fosse capaz de dar tanto por mim? Como teria eu coragem de não amá-lo? E eles são casados e vivem felizes na Bolívia até hoje. Já são velhinhos até. Valeu, graças a Deus. Mas essa frase chama a atenção. Como teria coragem de não amá-lo? Eu quero compartilhar um texto com vocês da Bíblia. Está no livro de Isaías, no capítulo 53. Por favor, abram a Bíblia de vocês. Você tem sua Bíblia aí? Se você não tiver, nossos irmãos vão ajudar vocês a encontrar esse texto. Isaías, capítulo 53. A partir do versículo Culto 4, ao ar tá? livre, 28 de junho de 2024. Esse é o professor Kleber, integrante do grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Almoroene. Vou entregar as Bíblias aí para vocês. Quem não tem Bíblia, vai então receber. Isaías 53. Alguém que não tem Bíblia gostaria aí de acompanhar o texto bíblico? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Almoroene, 28 de assim, junho de 2024. Culto ao ar livre. Né? Então todos nós somos bem-aventurados, somos felizes, né? Porque isso significa, bem-aventurado significa feliz, tá? Isaías 53, deixar a nossa irmã ali achar, para o nosso amigo Sérgio, né?
nós vamos fazer mais uma pequena oração. Só para que Deus abençoe esse momento agora, no estudo da sua palavra. Senhor Deus, que alegria poder estar nesse lugar tão agradável, Senhor Deus, com a tua palavra em nossas mãos. Te pedimos agora, ó Deus Espírito, que o Senhor permaneça conosco. Que essa mensagem encontre um lugar especial no nosso coração. Que o Senhor fale conosco, nos dando a tua paz, a tua direção e sabedoria para compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Ok, Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, o texto bíblico diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Usando aqui com o vento. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, desta feita, E sobre si marcando levou as presença nossas aqui no enfermidades. culto ao ar livre. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus, ou aflito, né? Talvez a sua versão diga assim. Por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Esse texto foi escrito pelo profeta Isaías há mais de 650 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías, ele começa esse texto, os versículos 1, dizendo assim: quem creu em nossa pregação? Parece que ele não dá crédito, que as pessoas iriam acreditar de fato naquilo que ele estava pregando. E de fato isso aconteceu, né? Veja, o texto que nós lemos, ele traz a ideia, ele traz na verdade a mensagem, alguns até costumam chamar o livro de Isaías do Evangelho, né? O Evangelho no Antigo Testamento. Ele apresenta para a gente cada passo, cada sofrimento, cada momento que passou o nosso Salvador por cada um de nós. O que aconteceu então nesse relato do livro de Isaías? Como compreender a ação de Jesus para nos salvar? Para nós entendermos isso, a gente precisa retornar ao Jardim do Éden, tá? Depois que Deus criou Adão e Eva, o primeiro casal, Ele deu uma ordem para Adão e Eva. E a ordem era: não toquem no fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore, ela pertencia a Deus e era uma prova de obediência para aquele casal não tocar no fruto. Essa era a ordem de Deus. E aqui Deus institui, na verdade, algo que eu tenho lá em casa. Eu tenho hoje 3 filhas, tá? Sou casado há 16 anos, tenho 3 filhas e minha esposa está gestante da 4ª. Também é uma menina, 4 meses. E lá em casa eu aprendi com essa ideia de Deus lá no Jardim do Éden e eu repasso para as minhas filhas. Eu digo assim: filhas, obediência gera vida, desobediência gera morte. Ponto. Se eu obedeço, eu ganho ou recebo coisas boas. Se eu desobedeço, naturalmente eu vou receber coisas ruins. Desobediência, e eu ensinei elas desde pequenininho, obediência, desobediência. Esse é o gesto que a gente faz lá em casa. Obediência, desobediência. O que Deus está dizendo para Adão e Eva é o seguinte: olha, se vocês obedecerem, vocês vão viver para sempre. Porém, se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. E vocês sabem muito bem o que foi que aconteceu. Adão e Eva acabou desobedecendo. E quando Adão e Eva desobedecem, entra no nosso planeta algo que é intruso, sabe? É estranho à raça humana. Aquilo que a Bíblia chama de pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Certo? Errar o alvo. Isso significa pecado. E o pecado, ele nos aproxima ou nos afasta de Deus? Nos afasta. Era por isso que Deus já havia dito para Adão e Eva: por favor, não desobedeçam
Em outras palavras, estava dizendo: não peque, porque o pecado vai nos afastar. E sabe de uma coisa? Deus não gosta de viver afastado de nós. Ele odeia o pecado, né? Odeia o pecado. Porque o pecado nos afasta dele. E você é uma pessoa mais importante que Deus tem nessa terra. Com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, eu com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, Deus me ama do jeito que eu sou. E ama você do jeito que você é. Foi exatamente isso que aconteceu. Adão e Eva pecou, desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo. E aí, desde que o pecado entrou no mundo, tudo que era perfeito, que Deus havia feito, bagunçou. Vocês percebem que hoje o planeta tem uns lugares muito frios e outros lugares muito quentes. Tem alguns lugares que tem muita água, outros lugares que tem pouca água. Tudo isso é consequência do pecado. Muito bem. Você falou a palavra certa. Acontece que quando nós pecamos e quando Deus... Lembrem, quando Deus disse para Adão e Eva: não comam do fruto do conhecimento do mal, do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. Veja, essa era a ordem de Deus e essa era a consequência. Acontece que nós não queremos morrer, queremos? Quem quer morrer, levanta a mão aí. Ninguém quer morrer. Você quer morrer? Ninguém quer morrer. E sabe por que nós não queremos morrer? Porque a Bíblia diz que Deus colocou dentro do nosso coração a eternidade. E de fato nós saímos das mãos de Deus para vivermos por toda a eternidade. O que foi então que interrompeu isso? A desobediência, o pecado. Mas quando nós pecamos e nós pedimos perdão a Deus, olha só que interessante. Quando a gente peca e Deus nos concede essa graça de pedirmos perdão a Ele, em outras palavras nós estamos dizendo assim para Deus: Deus, eu sei que eu errei, mas eu não quero morrer. Ora, mas Deus não pode mudar. Porque se Deus diz assim: olha, não coma, porque se você comer você vai morrer, Ele não é homem para que minta, é assim que diz a sua palavra. Ele precisa então cumprir. Para haver então o perdão é necessário que alguém morra. E se você não quer morrer, se eu não quero morrer, alguém tem que morrer no nosso lugar. É aí que entra a figura maravilhosa de Jesus. Eu quero fazer algumas imaginações com vocês. Eu gosto de levar as pessoas, quando eu estou compartilhando da palavra, levar as pessoas a imaginarem. Eu quero que vocês imaginem agora Jesus conversando com Deus no céu. Deus então chega, o seu filho então chega para Deus, né? Jesus chega para Deus e diz assim: Pai, seguinte, o ser humano desobedeceu. E eu sei que a consequência disso é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas eu não quero que ele morra. Eu amo demais. Seguinte, deixa eu ir lá na terra, viver como o ser humano vive, sofrer o que ele sofre, experimentar o que ele experimenta. Depois o Senhor toma a sua decisão. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus se transforma, Deus majestoso, o Criador do universo, se transformou em um bebezinho, nasceu da Santa Virgem Maria, né? Foi concebido por essa santa mulher, nasceu bebezinho, indefeso, e viveu, e eu quero dizer uma coisa para vocês, experimentou tudo aquilo que nós experimentamos aqui na terra. Todos os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio. Tudo. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Veja, ele viveu em obediência. E quando nós vivemos em obediência, o que é que a gente merece? Vida. Prestem atenção, guardem isso aí. Quando eu obedeço, eu mereço vida. Quando eu desobedeço, eu mereço morte. Essa é uma realidade. Não tem muito para onde correr. Certo? Foi isso que aconteceu. Jesus viveu aqui por 33 anos. E por 33 anos ele foi obediente a Deus. Ele foi obediente ao Pai. Agora eu quero que vocês imaginem Jesus, depois de viver aqui 33 anos, morrer, voltar para o céu conversando com Deus de novo. Pai, eu estive lá na terra e vivi por 33 anos. Fui obediente em tudo. Não pequei. E porque eu não pequei, agora eu tenho o direito à vida. Só que Jesus agora ele tem duas vidas. Por quê, Kleber? Porque ele é Deus. Amém? Você acredita nisso? Eu acredito que Jesus é Deus.
Então ele já tem vida própria. A vida já é inerente à pessoa de Jesus. Mas como ele veio aqui na terra, viveu como ser humano, sofreu como ser humano e foi obediente, ele ganhou uma outra vida. Então o que é que ele disse? Ele disse: Deus, Pai, né? Na tua lei diz que aquele que pecar tem que morrer. Mas na tua lei não diz que não pode haver uma permuta, uma troca. Então deixa eu fazer um acordo com o Senhor. Eu estou criando aqui uma analogia, tá certo, gente? Estou criando aqui uma figura. Deixa eu fazer então um acordo com o Senhor. A morte que o ser humano merece porque foi desobediente, eu vou tomar para mim. E a vida que eu tenho por direito porque eu fui obediente, eu vou dar para ele. Foi isso que aconteceu no Calvário. No Calvário aconteceu uma troca. A troca do amor. Antes de Jesus ser preso e condenado, a polícia de Israel, a polícia federal de Israel, estava procurando, sim, de Jerusalém, né? Isso, muito bem. A polícia estava procurando um criminoso chamado Barrabás. Esse homem ele era temido pela sociedade. Ninguém gostava dele. As mães escondiam seus filhos porque ela dizia assim: olha, estava escurecendo, elas corriam lá, colocavam os meninos para dentro. Olha, vinham para dentro porque Barrabás está solto. Ele era um abusador, ele era um assassino. As pessoas tinham muito medo de Barrabás. Até que um dia sai na capa do jornal de Jerusalém: a Polícia Federal acaba de prender o maior criminoso de todos, Barrabás. Barrabás então foi preso. Naquela época as pessoas, a sociedade havia criado uma morte. E essa morte ela era oferecida para o pior transgressor. Era como se fosse assim, uma vingança, sabe, da sociedade. E eles então criaram uma morte, que é a morte de cruz. A morte de cruz ela é muito cruel. E eu vou explicar para vocês por que ela é cruel. Eu vou explicar para vocês por que a morte de cruz é cruel. Porque ninguém morre porque se enfiam pregos nas mãos. Vocês concordam comigo? Mãos e pés não são pontos vitais. Se alguém perfurar a minha mão, vai doer, vai sangrar, mas eu não vou morrer. Ok? Então, por que a morte de cruz era tão cruel? Exatamente por isso. Porque o acusado, o condenado, era pregado num madeiro, numa cruz. Ele era pendurado, às vezes assim, né? Com a madeira aqui. E o prego então enfiado nas laterais do pé. Só que ele era deixado ali a morrer à míngua. A morte, ou a vida, na verdade, ia se esvaindo aos poucos do condenado. O sangue ia caindo gota a gota. Imaginem só você, lá na Palestina, 1h da tarde, no alto de uma montanha, o sol escaldante, e uma pessoa pendurada com os braços abertos, sem poder sequer passar a mão na testa para enxugar o suor. A água morre. O sol de dia queimando a pele. E quando chega a noite, há uma brusca mudança de temperatura. Horrível, né? A temperatura. Lá é muito quente de dia. E amigos queridos, é muito frio à noite. Por que a morte de cruz era uma morte cruel? Porque o condenado passava às vezes 1, 2, 3, a depender do vigor físico dele, 4, 5 dias pendurado lá. Sabe para quê? Para ele refletir nos seus erros, na sua culpa. Aos poucos ele ia perdendo a vida. A polícia prende Barrabás, o criminoso temido pela sociedade. Naquela época, quando prendia um criminoso de tal porte, ele era condenado à cruz, à morte de cruz. Chamavam um carpinteiro. Ele matava muito, né? Era. Chamavam um carpinteiro. Tiravam as medidas do condenado, tanto de braço, tanto de perna, e faziam uma cruz, moldavam uma cruz exatamente com as medidas do condenado.
Imagine só você, a felicidade do carpinteiro, que recebeu o serviço de fazer a cruz de Barrabás. Eu imagino o carpinteiro cortando ali a madeira. Tô fazendo a cruz daquele miserável. E quando terminou, ainda colocou embaixo ainda, né? Barrabás. Essa cruz é para ele. Ele vai morrer da pior forma. Ele merece. Acontece que os judeus prenderam outro homem na mesma época, na verdade um dia antes, Sabe por quê? chamado Jesus. Sabe por quê? Jesus foi preso. Estava de Jerusalém, ele foi em Jerusalém, né? E fumegou contra Jerusalém. Isso, foi mais ou menos isso mesmo. Chegaram então a prender um outro homem, Jesus de Nazaré. Os crimes ressuscitavam mortos, curava ou devolvia a vista aos cegos, devolvia dignidade às pessoas. Esses foram os crimes pelos quais Jesus foi preso, levado a julgamento também. Levaram a Pilatos, que era a autoridade maior. E quando falaram a Pilatos os crimes de Jesus, ele fazia milagres. Pilatos diz, mas esse homem não é. Esse homem não é perigoso. Pilatos não conseguiu se convencer daquilo que estavam acusando Jesus. E ele tem uma ideia. Naquela época, exatamente naquela época, era Páscoa. E eles tinham um costume, que era soltar um preso. E ele diz, rapaz, já sei. Esse homem é inocente. Eu já sei o que eu vou fazer. Amanhã vou reunir todo mundo. Vou colocar Barrabás. As pessoas odeiam Barrabás. Do outro lado vou colocar Jesus. E vou perguntar quem que eles querem que eu solte. É claro que vão dizer para soltar Jesus. Porque eles odeiam Barrabás. E esse homem fez muitos milagres. O dia amanhece. A cena então acontece. Coloca-se diante da multidão, de um lado Barrabás, do outro lado Jesus. E Pilatos, achando que vai então soltar Cristo, porque ele não acreditava nas acusações, pergunta para a tumba, sabe? Aquela multidão de pessoas: quem vocês querem que eu solte? E ele se desespera quando ele escuta os gritos daquelas pessoas. E os gritos eram: solte Barrabás, crucifique Jesus. Ele não entende. Olha, se tem alguém que pode dizer assim, com todas as letras, Jesus morreu por mim, esse foi quem? Esse foi Barrabás. Se Jesus não tivesse aparecido ali, certamente ele teria sido crucificado. Levam então o Salvador do mundo, colocam em suas costas. Deus deu Olha, Jesus para salvar todos os homens e carne. já não tinha mais tempo de fabricar uma outra cruz. Agora. Já não tinha mais tempo. Você tem que se aceitar, né? E afinal de contas tinha uma cruz ali livre, porque Barrabás tinha sido liberto. Sim, graças a Deus. Pegam então a cruz de Desculpa. Barrabás, colocam nos ombros de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, que quando Jesus sobe no Monte da Caveira, que é o que significa Gólgota, ele carrega nas costas uma cruz que não era dele. De quem que era a cruz? De quem era a cruz? Não, vai. A minha cruz. Era a sua cruz. A sua cruz. Lá no Gólgota, Jesus está carregando uma cruz. E diz a tradição que no trajeto até o cimo do monte, ele cai uma, ele cai duas, ele cai três, ele cai 7 vezes. Porque a cruz era pesada demais. É por causa do homem. Porque a cruz não era para Jesus. Porque para Jesus, meus amigos, nunca ninguém se fez uma cruz. Porque Jesus nunca mereceu uma cruz. Chegam lá em cima, deitam ele sobre a cruz, pregam suas mãos, pregam os seus pés, levantam a cruz
E quando a cruz cai num buraco, as suas carnes se rasgam do impacto. Agora Jesus está ali, um moribundo Salvador, pendurado. Jesus morreu, irmãos, amigos. Você tem ideia do que é isso? O Filho de Deus, ele não era nenhum lunático, desejoso de morrer, né? Jesus não era nenhum revolucionário político que se levantou na época. Ele era ser humano, com as tendências que nós temos, no sentido de emoções e sentimentos. Jesus sentiu fome, sede, frio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus também sentiu medo. Sentiu. Tanto é verdade que minutos antes dele subir até o Monte do Calvário, ele se ajoelha e ele faz uma oração. Ele diz assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Eu sei que eu vim a esta terra para morrer por eles, mas está chegando a hora e eu estou com medo. Eu sou pai, e eu imagino que dessa hora Deus olhou para Jesus e disse assim: Filho, se você quiser pode voltar. Valeu, Senhor. Se você quiser pode voltar. Se você quiser desistir, pode desistir. Porque ele era pai. Eu quero que você entenda que por um instante do universo, a sua vida, a minha vida estava nas mãos de Cristo Jesus. Jesus então olha para o futuro, lá no Getsemane. As cortinas do futuro são abertas para ele. O livro que nós lemos de Isaías 53 fala isso no versículo 11. Você sabe por que Jesus não desistiu naquela noite no Getsemane? Você sabe por quê? Porque é para salvar os homens. Para salvar você. Ele olhou para o futuro. Ele olhou para esse dia, 28 de junho de 2024. Ele olhou para você, Sérgio, sentado aí. Para você, minha irmã, sentado aí, nesse dia. E ele diz: eu amo demais cada um deles para poder desistir. Pai, eu vou até o fim. E ele foi. Porque o pai deu a Ele não ideia, desistiu. né, meu? Ele se entregou no Calvário. Como teria coragem de não amar? É verdade isso aí, rapaz. Sabia? Como teria coragem de não A amar palavra alguém, essa verdade. alguém que nos ama tanto? Deus me trouxe essa noite aqui para dizer algo para você, além dessa história de amor. Deixa eu segurar sua mão. Olha aqui nos meus olhos, meu irmão. Você é importante para o Senhor. Tanto é importante que Jesus enviou o seu filho para salvar você. Ele veio e sofreu aquela morte lá na cruz para salvar você. Que bom. Aceita. Você é importante para o Senhor. Aceita. Você é a pessoa mais importante que Deus tem nessa terra. O que eu faço então para aceitar isso? Sabe quanto é que você tem que pagar? É um braço. Somos salvos pela graça. Que graça que eu dou. A senhora tem muito valor para o Senhor. Todos nós. Todos nós. Valeu, valeu. Com todos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, os nossos pecados, nós somos muito estimados pelo céu. Valeu. Como que eu sei isso? Jesus se entregou por mim. Se entregou por você. Mas tem um convite que nós não podemos rejeitar. É o convite que o Senhor faz para cada um de nós. Jesus morreu, deixa eu dizer para você uma coisa. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não está na tumba.
ela está vazia. Hoje ele está no céu. Nem tá vazio. E daqui a pouquinho, a sua palavra, e se você acredita nesse livro, amigo querido, a Bíblia diz, ele vai voltar. Tudo bem, eu deixo pra você. E ele quer levar você para a eternidade. Graças a Deus. Esse mundo já não é há muito tempo mais a nossa casa. Sabe, meus amigos, eu oro todos os dias para que Jesus volte logo. Eu não quero mais enterrar os meus queridos. Eu não quero mais sofrer dor, perda, lágrimas. E isso só vai acontecer quando Jesus retornar. Ele prometeu. Ele vai voltar. Nós precisamos fazer então, diante dessas notícias, só dizermos sim. Dizermos sim para o Senhor, para Ele nos libertar, né? Dos nossos pecados, das nossas falhas. Quantos querem aceitar o amor de Jesus nessa noite? É só aceitar o amor de Jesus. Esse sacrifício. Não estou chamando você para ser crente, ou isso ou aquilo. Só queria ver sua mão erguida, dizendo assim para o Senhor: muito obrigado, Deus, porque o Senhor me salvou no Calvário. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor manifestou amor, misericórdia e graça por mim. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você. Senhor Deus, nós nunca iremos compreender. A nossa mente é pequena e finita demais para compreender o tanto que o Senhor nos ama. Mas nós podemos sentir, nos mínimos detalhes, Teu amor, a Tua bondade, cuidando de cada um de nós. Ó Deus, que a Tua bênção repouse sobre os nossos amigos que aqui estão presentes. Repouse, Senhor Deus, as Suas bênçãos sobre os seus lares, os seus familiares. Que nós, Senhor Deus, nos preparemos para nos encontrar com o Senhor nos ares quando o Senhor vier nos buscar. Obrigado por nos amar, obrigado por Teu sacrifício. Que o Senhor possa habitar em nosso coração e assim, Senhor Deus, nos ajudar a nos preparar para um dia passarmos toda a eternidade contigo. Dá-nos a Tua graça, o Teu perdão. Continue, Senhor Deus, conosco. Nós oramos agradecidos, imensamente agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Valeu, Jesus. 28 de junho de 2024, culto ao ar livre, iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N. Este foi o professor Kleber. E agora vamos à palavra da professora Andresa. Boa noite a todos. Só passando para lembrar vocês que próxima sexta-feira nós estaremos aqui no mesmo horário, 7 horas. E nesse momento eu convido vocês para a sopa. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe. Valeu, Jesus. Pode ser Gabriela Rocha.